O Internacional nesta quinta-feira faz novamente um trabalho muito intenso no CT Parque Gigante. Com o técnico Mano Menezes já preparando a equipe para o jogo da próxima segunda-feira contra o Juventude, alguns atletas começam a se destacar no treino. Além disso, com a manutenção de Johnny e Maurício como titulares para o jogo de segunda-feira, o volante Johnny vive um momento de expectativa para poder ir para a Copa do Mundo do Catar no final do ano em 2022. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Lisieux, que tem negociações com Torino da Itália. E também com o Nonato, que além de estar em negociações para o Fluminense comprar o jogador, aparece um time da Bulgária também interessado no atleta. E com isso, com dois clubes interessados no jogador, o Internacional a partir de agora consegue aumentar o valor para cima do Nonato. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de gente não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desenvolvimento da performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos do canal, porém ainda não é inscrito, aproveita e aperta o botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora da performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link da descrição o Ativo Ultra, beleza? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional, né? O Inter que nesta quinta-feira, ontem acabou não tendo vídeo aqui no canal, né? Então vou fazer basicamente um apanhado sobre esses últimos 2 dias do Internacional. Na última quarta, né? O Inter se reapresentou novamente no CT Parque Gigante. O Mano Menezes fez uma atividade dividindo a equipe em times sem colete, time com colete, né? Fez uma atividade ali onde participou meninos das categorias de base, atletas que estavam na equipe titular, que estão ainda na equipe titular, que jogaram contra o Avaí. E nesse treino, nessa quinta-feira, continuou, né? Esse trabalho intenso por parte do Mano Menezes, só que Pedro Henrique e Tyson acabaram ficando na academia em função do treino da última quarta-feira, que foi muito intenso, né? Foi um jogo de 90 minutos, onde o Internacional pegou o time reserva e pegou o time titular e acabaram se enfrentando. E um dos jogadores que vem se destacando nesse treino do Internacional nesses últimos dias, né? É um jogador que estava sendo negociado para ir pro Vasco, acabou não conseguindo ir, não teve um acordo lá com o Barcelona e vai ficar no Inter até o final da temporada, que é o Gustavo Maia. O Gustavo Maia é um jogador que está treinando de maneira normal no Internacional e é um jogador que vem treinando muito bem. O Gustavo Maia, por exemplo, no treino da última quarta-feira, onde teve o treino do time sem colete com o time com colete, o Gustavo Maia fez 2 gols, tendo um dos gols um baita de um gol, um golaço, basicamente, falando para vocês, né? E é um jogador que vem atuando muito bem. E depois da saída do Caio Vidal, agora que foi pro Bahia, né, o Inter agora sem muitos pontas no banco de reserva, a gente ainda tem, por exemplo, o Pedro Henrique, tem o David, mas não tem nenhuma outra opção sem ser esses 2 nomes, né? O Mano Menezes deve começar a relacionar também em algumas partidas o Gustavo Maia, porque é um atleta que vem treinando muito bem, apesar de não permanecer no Internacional para a temporada de 23, o Gustavo Maia é um atleta que vem treinando muito bem no Internacional, né? É um jogador que quando jogou no Inter não teve muitas chances, né? Mas até realmente é um jogador muito bom tecnicamente, o problema realmente do jogador é o extracampo do atleta, tá bom? Mas passando para mais informações, eu quero te passar também falando sobre o Johnny e também sobre o Maurício, que são 2 atletas que devem continuar no time titular para a próxima segunda-feira. São 2 jogadores que a partir de agora são tratados sim como atletas titulares do Internacional, o Johnny e também o Maurício. De acordo com o Mano Menezes, né, esses 2 jogadores são titulares porque são 2 atletas que têm uma intensidade maior do que a do Alan Patrick e do Edenilson. São 2 jogadores que conseguem dar um trabalho de marcação para o Internacional muito intenso, muito interessante, e na parte ofensiva também contribui muito, né? Além do Johnny acrescentar muito na parte defensiva, na parte ofensiva também ele é muito interessante. E com a entrada do Johnny e saída do Edenilson, por exemplo, o Mano consegue liberar o Depenha para conseguir subir mais para frente. Também é outro algo que vem sendo bastante treinado no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Avaí, e é algo que o Mano vem tentando explorar.
Mas além disso, o Internacional, todo mundo sabe que o Inter coloca o Johnny e também o Maurício para serem duas possibilidades de venda para a temporada 2023, né? Porque todo mundo sabe que o Inter vai precisar vender jogadores e o Johnny, por ser um jogador americano, que eu já vou falar algo mais, e o Maurício, por ser um jogador com base de seleção sub-20, um jogador que tem um excelente empresário e o Inter tem uma porcentagem interessante desse jogador, o Internacional quer e pretende, né, vender o Maurício na próxima temporada. Por isso é um jogador que nesse momento vem sendo titular do Internacional até para a próxima temporada conseguir daqui a pouco chegar uma proposta de 10 a 15 milhões de euros e o Inter ter liberação para conseguir vender esse atleta. Mas falando basicamente mais sobre o Johnny, né, que como eu falei anteriormente é um jogador norte-americano, né, e os Estados Unidos está na Copa do Mundo, e o Johnny já vem sendo convocado agora nas últimas convocações, já foi convocado para a seleção norte-americana sub-23 e tem a possibilidade de ser convocada para a Copa do Mundo, né? O Johnny vive também um momento de expectativa, porque ele agora, a partir de agora, ele começa a ser titular do Internacional, né? Começa a jogar bastante jogos, e o Johnny tem uma certa expectativa para conseguir ir para a Copa do Mundo do Qatar 2022 e ser basicamente o único jogador do Inter que possa jogar a Copa do Mundo agora de 2022. Mas algo interessante é que se o Johnny for para o Qatar, realmente como daqui a pouco pode ocorrer e é a tendência, né, o Internacional vai conseguir aumentar o valor do Johnny por estar na Copa do Mundo e certamente na temporada de 23 vai ser um jogador muito bem valorizado, beleza? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Lisiero e Nonato. Falando primeiro sobre o Lisiero, né, que é um jogador que ficou para ir para Fortaleza, acabou não fechando a negociação, porque o Lisiero tem interesse, se for para sair do Internacional, só sai para o futebol europeu. E como ele não deve permanecer no Internacional para a temporada de 23, o Torino da Itália está interessado no jogador. Ainda não teve nenhuma proposta oficial pelo atleta, a janela europeia ainda está aberta e ele ainda pode sair do Internacional. Mas até esse presente momento, nenhuma proposta foi feita. O próprio empresário do jogador confirma a negociação, mas ainda não diz que tem proposta oficial. Se chegar uma boa proposta para o São Paulo, que é o detentor dos direitos econômicos do Lisiero vai sair do Internacional, mas ele não tem nenhuma negociação encaminhada sobre isso. Quanto ao Nonato, né, que tem negociações para renovar com o Fluminense, o Ludogorets, da Bulgária, também está interessado no jogador. O empresário do atleta também confirmou a negociação, porém até o momento o Ludogorets não enviou uma proposta oficial ainda. Lembrando que o passe fixado do Nonato com o Fluminense são 13 milhões de reais, ou seja, o Fluminense tem basicamente, nesse momento, ele tem a cartela para conseguir comprar o Nonato, né? Ele tem a prioridade na compra. Fluminense depositar os 13 milhões de reais, mesmo que daqui a pouco o Ludogorets aumente a proposta, né, bote a 15, 16, mesmo assim o Fluminense vai levar o jogador. Então tá entre esses dois clubes, né, são dois clubes que estão interessados no Nonato, e a gente tem que saber agora para que clube que ele vai ir, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa também aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa aqui nos comentários o que tu achou sobre esse vídeo, sobre a possibilidade de saída do Lisiero, sobre a possibilidade do Nonato agora ser vendido para o futebol búlgaro. Tu acha que é um jogador que poderia voltar para o Internacional, mesmo sabendo que o jogador não quer mais voltar para o Inter, não recebia a chance aqui no Internacional e por isso que ele não quer voltar para o Colorado, quer ficar no Fluminense, que é onde ele vem sendo titular e é o camisa 8 lá titular do Fernando Diniz. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Também deixa aqui no teu comentário se tem alguma pergunta para fazer, beleza? Não esquece de me ir aqui no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, beleza? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!